Fala galera, professor Eudécio Neco aqui mais uma vez, agora com a aula Helmintos, os vermes, né? Popularmente conhecido como os vermes. Eu devo confessar que é um dos meus assuntos prediletos, já que meu mestrado foi na área de zoologia. Então agora entramos nos animais, animais que causam algumas parasitoses importantes no contexto da saúde. Então o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar os nemátodos, tá? Ou nemateumintos, também chamados. Principalmente dois desses caras. Os ascaris lombricoides, que vão causar a ascaridíase, também chamada de lombriga, e a ancilostomose ou ancilostomíase, tá? Uma doença muito bem conhecida e muito bem descrita por Monteiro Lobato. Descrita não, na verdade ele tinha um personagem que tinha essa doença, que é chamada amarelão. Então vamos embora. Características gerais dos helmintos. Então os helmintos, nós possuímos dois grandes grupos, assim de maneira bem geral, são os vermes achatados e os vermes cilíndricos, tá? Eles são eucariontes, são multi ou pluricelulares e são animais, são metazoários. Muitos têm modos de vida parasitária, que é o que vai interessar para a gente, né, na área de saúde, e muitos têm modos de vida livre mesmo, né? Eles estão aí em todos os lugares, né? Em florestas, né? Em alguns ambientes debaixo de plantas fossoriais, né? Como alguns plateumintos em formatos de folhas que ficam enterrados debaixo da serrapilheira e assim por diante. Ok? Então nós temos esses dois grupos, os nemátodos ou nemateumintos, que eu vou chamar algumas vezes aqui de nemateumintos, tá? Os nemátodos e os plateumintos. Perceba que pela sonoridade da palavra, plateuminto significa que é uma coisa meio que batendo palma, né? Plateuminto. Então quando a gente bate palma, a gente está achatando algo, né? Imagina você achatando uma massa de pizza, por exemplo, ou então o slime, né? Acho que é slime que as crianças tanto fazem, né? Então, um plateuminto é um verme achatado. Eu não gosto nem muito de usar essa palavra verme, confesso. Mas, no dito popular e na clínica médica, na clínica laboratorial de muitos profissionais de saúde, é o que vocês vão escutar muito falar dos vermes, tá? Então, são vermes achatados, ok? Os plateumintos. Pela própria palavra dessa sonoridade de bater palma, plateuminto. Já os nemátodos ou nemateumintos, nós temos os vermes cilíndricos, tá? Então, como um grande exemplo aí, a lombriga, né, que é um nemateuminto. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma lombriguinha? Talvez você, meu caro amigo, que nasceu nos anos 2000 nunca deva ter tido uma lombriga de fato, né? Mas alguns outros mais novos, né, digamos assim, mais idosos, já passou por situações como essas, né? Então vamos conhecer, e vamos conhecer esse ciclo, né? Então, os nemátodos, eles são cilíndricos, como a gente falou. Aqui a gente tem dois exemplares, um macho e uma fêmea, tá? As fêmeas geralmente são maiores do que os machos, é o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Di significa dois, morfismo vem de forma, ou seja, nós temos duas formas para macho e para fêmea, né? No caso, uma forma para o macho e uma forma para a fêmea. Então, duas formas para a composição sexual nesses grupos de animais, tá? Então, os nemátodos, em geral, os seus ovos são formados por quatro capas, e nós vamos ver, principalmente nos ascaris lumbricoides, quais são essas capas que protegem esses ovos e deixam eles mais resistentes. Como exemplo, nós temos os tricúria, o ascaris lumbricoides e enteróbios vermiculares. Temos outros também, tá? Mas trago esses três exemplos aí para vocês entenderem. E quem achou estranho esses nomes, é importante que assista a aula sobre classificação biológica e entendam por que esses nomes são escritos dessa forma, porque eles são latinizados. E por isso a nomenclatura também deve ser binomial. Então, ascaris, lumbricoides. Ascaris, o gênero, lumbricoides, o epíteto específico. Então, juntando os dois nomes, nós temos o nome da espécie.
Então, nosso foco da aula de hoje começaremos pelo Ascaris lumbricoides. Ainda sobre os nemátodos, é um dos filos que constituem do reino animal, um dos mais diversos, né? O filo Nemátoda. Então, aproximadamente aí a gente pode ter subnotificações, digamos assim, né? Cerca de 20 mil espécies conhecidas, né? Então, imaginem algumas áreas remotas onde a gente ainda não conseguiu alcançar e pode descobrir muito mais espécies, né? Como por exemplo no norte, né, da floresta amazônica, que existem alguns parasitos por lá e que a gente muitas vezes não sabe, né? E essas espécies de nemátodos, eles incluem alguns parasitas que são parasitas humanos e de outros animais e plantas também, tá? Para a nossa disciplina, para o nosso interesse na área médica, na área de saúde, como profissional de saúde, nós vamos focar, obviamente, no interesse da parasitologia humana. Mas, obviamente, dentro das ciências biológicas, nós temos uma diversidade de parasitos que também acometem outros animais, além do homem, e plantas, ok? Então, nós temos uma composição do corpo desses animais chamados de plano corporal, ou Boplan. O Boplan significa arquitetura corporal. Então, essa arquitetura corporal nos nemátodos, como a gente bem falou, ele tem um corpo cilíndrico e alongado. Esse cilíndrico e alongado e afilado nas extremidades. Então, se você já viu ou teve a oportunidade de ver uma lombriga, se nunca viu, verá aqui nessa aula de hoje, tá? Então, ela tem um corpo cilíndrico com as suas extremidades afiladas, tá? A simetria é bilateral, assim como a nossa, ou seja, tudo que tem do lado vai ter do outro também. O corpo é alongado, são filiformes, ou seja, o seu formato é afunilado, né, digamos assim, e vermiformes também. São triblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários, assim como nós também. Então passam por todos os estágios depois da fecundação: mórula, blástula e gástrula. Na gastrulação é que nós temos a formação dos folhetos de ectoderme, mesoderme e endoderme. Por isso são considerados animais triblásticos, ok? Por apresentar esses 3 folhetos embrionários ou 3 folhetos germinativos. A parede do corpo desses animais, ainda sobre o Boplan desses animais, né? Eles possuem cutícula, essa cutícula cobre, reveste, né, o corpo e a extremidade final do trato digestivo desses animais. É uma cutícula que é possível ser vista, muitas vezes saindo um pouco, né, em algumas lâminas ao microscópio óptico. É possível ver essa cutícula sendo despregada em algumas regiões do corpo. Possui epiderme, assim como nós, tá? Possui epiderme. Ela é secretada por essa cutícula e armazena nutrientes. Também tem fibras, que ancoram essa musculatura, né? Musculatura ainda bastante basal. Não gosto de utilizar o termo primitivo, tá? Porque se fosse primitivo, não estaria aí até hoje, tá? Então essa musculatura ainda é muito, muito basal. Então é uma musculatura, entre aspas, primitiva, tá? Então por isso que essa camada muscular é composta por fibras musculares longitudinais, ou seja, esses animais só conseguem se movimentar longitudinal. Não vou conseguir falar, mas vocês entenderam. De forma longitudinal. Eles não conseguem ter uma contração muscular em músculos circulares, porque não há músculos circulares. Os músculos circulares surgem mais à frente no processo evolutivo em anelídeos, por exemplo, e outros animais também, mas principalmente em anelídeos, que vão ter esses movimentos peristálticos, né, de contração de músculos circulares e contração de músculos longitudinais. Então, como exemplo dos nemátodos, temos vários aí, mas o que nós vamos focar hoje são 2. Os que promovem a ascaridíase e os que promovem a ancilostomíase ou ancilostomose, tá? Mas nós temos outros também que provoca o bicho geográfico, o verme de cachorro, a enterobíase, tá? Com enteróbios vermiculares, que é o oxiurus, tá? Vocês vão conhecer na próxima aula os oxiurus, tá?
estão presentes numa região bastante delicada, onde há muita coceira e muitas vezes a gente encontra alguém coçando aquela região bem, né, é, desconfortável até olhar muitas vezes, que é coçando justamente o bumbum, que é o oxiurus, tá? A tricuríase e a filariose ou elefantíase, que vai acometer principalmente os vasos linfáticos. Então vamos começar com ascaris lumbricoides. Nós temos uma boca, tá, com 3 lábios. Esses lábios vocês podem observar aqui, vou até pegar o apontador para vocês observarem, tá? Esses lábios, eles são lábios esclerotizados, tá? Então quer dizer que são bastante ricos em estruturas que deixam, em proteínas que deixam essa estrutura rígida, são lábios esclerotizados, tá? E serve para exfoliação, né, justamente para arrancar pedaços de tecido e sangue, para que assim eles possam se alimentar. Tá? Então esses lábios são lábios esclerotizados. Isso é uma característica, né, bastante evidente nos ascaris lumbricoides. São dioicos, como eu falei, nós possuímos machos diferentes de fêmeas. Os machos, em geral, são menores que fêmeas, de 20 a 30 centímetros, né, variando aí até 35 centímetros, e fêmeas variando até 40 centímetros de comprimento. Né? Então nós temos aí fêmeas bem maiores. Os machos possuem espículas penianas, tá? Essas espículas penianas servem para se aderir na hora da cópula, tá? Então na cloaca eles possuem essas espículas penianas, nas extremidades posterior, recurvada. Então vocês podem observar nessa imagem, onde nós estamos vendo um ascaris lumbricoide, essa extremidade recurvada é justamente a extremidade onde vai apresentar as espículas penianas. Tá? Então são 2 espículas que servem para se sustentar na hora da cópula. E as fêmeas apresentam vulva e ânus. Beleza? Deixa eu tirar o apontador aqui para que a gente possa passar para o próximo slide. Então a morfologia do ovo é uma morfologia um tanto que complexa, justamente porque apresentam 3 membranas. E essas membranas dão um suporte a esse ovo, muitas vezes que não está, está em ambientes, né, que precisam passar por intempéries. Né? Então vamos lá. Então eles são eliminados pelas fêmeas ainda imaturo, são compostos por 3 membranas, que vamos falar já já delas. O desenvolvimento do ovo ocorre no solo, isso quer dizer que a embrionia ocorre no solo, ou seja, o desenvolvimento embriológico ainda ocorre no solo e não na fêmea. Tá? Então esses ovos são colocados imaturos e são desenvolvidos nos solos. E como os principais vetores mecânicos importantes para o desenvolvimento a disseminação desses ovos de ascaris lumbricoides, água, alimentos contaminados, mãos contaminadas, eu poderia colocar até reticências aí, mas moscas também podem carregar esses ovos. Mas é muito ainda incomum que as moscas façam esse trabalho, mas principalmente alimentos contaminados e mãos. Né? Então a higienização é extremamente importante. Então quais são essas 3 membranas? Então nós temos um embrião localizado lá dentro do ovo e com 3 membranas. Uma membrana mamilonada, uma membrana albuminoide e uma membrana lipídica. Todas essas membranas servem para dar resistência a esse ovo para sobreviver nos intempéries. Mas professor, por que sobreviver nos intempéries? Porque eles vão ser eliminados ao solo, principalmente em regiões, em países em subdesenvolvimento ou em desenvolvimento, em que regiões não têm saneamento básico. E as excretas são lançadas ao solo, né? Ou muitas pessoas podem fazer as suas necessidades fisiológicas sobre o solo mesmo, no solo, tá? Então, mesmo que haja vasos sanitários, mesmo que haja tubulação, muitas desses dejetos são lançados no solo. E assim, é importante que no solo esses ovos encontrem condições ideais para continuar o seu desenvolvimento. Então, por isso, essas membranas são importantes para sustentar os intempéries, como água, chuva, calor, radiação ultravioleta, e inclusive como recurso energético, já que nós temos lipídios e albumina também para nutrir esses ovos.
Mas esses ovos passam por alguns estágios de desenvolvimento, e isso aqui é extremamente importante, principalmente para os estudantes de nível superior na área de saúde. São os estágios, né, de desenvolvimento dos estágios de lavagem de L1 até chegar a L3, ok? Então, no estágio L1, nós temos um embrião ainda não formado. No estágio L2, nós passamos por uma muda ou ecdise, tá? Nessa muda, nós temos a formação de uma larva. Essa larva dentro do ovo, ela é uma larva ainda imatura, tá? Até formar a larva L3, que é uma próxima ecdise, uma próxima muda. Nessa próxima muda, nós temos uma larva chamada L3. Essa sim, L3 é o estágio de ovo infectante. Então, o alimento que estiver contaminado ou o objeto que estiver contaminado com L3, se for levado à mucosa bucal, aí sim vai ser um estágio infectante. Então, toda essa embrionia ocorre no solo. Não adianta você ingerir a larva em estágio L1, porque ela não vai, possivelmente, tá, gente? Na biologia, nada é sempre, nada é preto no branco, tá? Sempre a gente tem alguns tons de cinza aí, tá? Então, possivelmente você não vai desenvolver a ascaridíase se você ingere um ovo em estágio L1, mas em L3 certamente você vai desenvolver a ascaridíase, ou a famosa lombriga, tá? Então, o estágio infectante, atenção para isso, é o estágio L3. Mas para isso ele precisa passar por duas mudas, que é de L1 para L2 e L2 para L3. Beleza? Duas mudas e aí estágio infectante. L1 para L2, primeira muda, ou primeira ecdise, e segunda muda de L2 para L3. E L3 sendo o ovo infectante, tá? O estágio infectante de Ascaris lumbricoides. Nós também temos alguns ovos que são liberados como ovos inférteis. É que nem galinha. Às vezes a galinha põe ovo, mas o ovo não está fertilizado. É uma necessidade fisiológica da galinha pôr ovo. Então, assim como a galinha põe ovo, o Ascaris lumbricoides também vai pôr ovo. Sendo que esse ovo pode ser infértil, não tem embrião dentro. Não foi fertilizado. Então não há macho para liberar gametas e ocorrer a fertilização. Então esse ovo ele pode apresentar no esfregaço de lâmina lá, oriundas das fezes do indivíduo, né, no exame parasitológico de fezes, o ovo infértil. Beleza? Não tem problema algum, porque esse ovo não foi fertilizado. Então, se a pessoa viesse a ingerir esse ovo acidentalmente, né, não desenvolveria o Ascaris lumbricoides, já que ele não tem embrião dentro dele. Já o ovo fértil com casca, ele é um ovo mais resistente. É o nosso segundo ovo que nós observamos nessa imagem. É o ovo fértil, ou seja, tem um embrião dentro. E ele tem as cascas, tá? Essas três membranas aí que são justamente as cascas que dão essa resistência ao ovo. E o ovo fértil sem casca, infelizmente, ele é mais, digamos assim, suscetível aos intempéries. Ele vai ser mais sensível às radiações ultravioletas e não vai resistir por tanto tempo, ok? Então, a embrionia ocorre no solo, como eu falei para vocês, e as condições de umidade e temperatura fazem com que esse estágio de L1 chegue a L3, passando por duas mudas, ou seja, por duas ecdises. Assim, chegando ao estágio onde nós podemos observar nitidamente, né, de forma conspícua, deixa eu pegar aqui mais uma vez o apontador, de forma conspícua, de forma clara, aqui a larvinha L3. Então essa larvinha L3, ela está dentro desse ovo com casca. E assim ela eclode desse ovo, tá? Ela perfura o ovo e sai ao ser ingerida, ok? Beleza? Então nós temos aí, ó, justamente nessa imagem, nós temos essa larvinha perfurando e saindo desse ovo. Então a larvinha L3 saindo, tá? Aqui também, ó, nesse ovo, a larvinha perfurando e saindo. E esse restante de material aqui é justamente o restante de fezes do paciente, né? Que poderia estar, que está infectado com Ascaris lumbricoides, né? Ok, então o ciclo é bastante simples, é um ciclo que envolve apenas um hospedeiro, por isso que nós chamamos de ciclo monoxeno ou monogenético, porque envolve apenas um hospedeiro, e é basicamente, né, liberação das fezes com ovos,
os ovos fertilizados, aqui, ovos férteis liberados, a embrionia, o desenvolvimento de estágios de mórula, blástula e gástrula, aqui ó, mórula, né, acontecendo mais adiante, né, aqui os estágios de desenvolvimento até formar mórula, blástula, gástrula, até formar o estágio infectante. Isso tudo no solo ainda, tá, gente? Isso tudo no solo. A embrionia acontece no solo, que são um fator muito importante aqui no Ascaris lumbricoides. E aí ele é ingerido, né? Ingerido através... Ah, professor, como é que eu vou ingerir ovos dessa forma, sabendo que vem das fezes? Gente, chuva serve para quê? Para lixiviar, para espalhar, né? Então a chuva serve, né, justamente, ou, por exemplo, sistemas de aguação, né, de irrigação, a aguação foi boa, hein? De irrigação impróprio, né, podem também levar esses ovos para hortaliças, legumes, verduras, que ao levar para sua casa e não serem higienizados com um sabãozinho, por exemplo, né, se for uma fruta, um legume, né, ou uma raiz ser higienizada com um pingo de sabãozinho, né, poderia sim estar carregando o estágio de ovo infectante L3 de Ascaris lumbricoides. Se for uma hortaliça, nós sabemos que precisamos colocar hipoclorito de sódio nessa hortaliça, né, para poder consumir, que é justamente a água sanitária. Então, geralmente, 1 litro de água para uma colher de água sanitária, de hipoclorito de sódio. Ok? Então, nós temos aí o ciclo bem simples. Não vou adentrar nas patologias ocasionadas pelo ciclo, mas o que vocês precisam saber são os vetores que acometem, né, e que disseminam esses ovos. Água, alimentos, mãos sujas, né, fomites como objetos inanimados, contaminados, né, contaminação cruzada, né, como facas que cortaram verduras que estão contaminadas e cortaram a carne, por exemplo, ou cortaram outros alimentos, então contaminação cruzada. E moscas e baratas também podem ser vetores mecânicos, né, transportarem esses ovos. Ok? E o que é que acontece? Muitas vezes, como eu falei, como ele tem esse formato filiforme, com as pontas, né, finas, né, nas extremidades, eles podem, devido à sua aglomeração, se alojar em algumas alças intestinais e acontecer justamente o que está sendo apontado pela seta preta nessa extremidade, a lesão tecidual, promovendo uma necrose tecidual, justamente porque o corpo naquela região deixa de absorver nutrientes. Tá? Então, o que promove é justamente a necrose e muitas vezes é necessário fazer a retirada cirúrgica da parte desse intestino, em casos mais graves, em casos mais extremos, onde o fármaco, o medicamento, não tem mais utilidade. Então, muitas vezes, pessoas que demoram a procurar unidades básicas de saúde. Né? Então, aqui vocês podem ver a retirada desses ascaris, né? De coloração branca, amarelada, ok? Então, no processo cirúrgico, onde o cirurgião é possível até apalpar esse ascaris, tá? Então, a epidemiologia do ascaris tem grande prevalência em países tropicais, como o nosso, e atinge basicamente a faixa etária de crianças de 1 até 10 anos, né? São os principais afetados, né? Então, de 70% a 100% dos afetados são essas crianças nessa faixa etária. E os fatores que favorecem que o ascaris seja uma das enfermidades mais acometidas em crianças é porque eles suportam umidades e temperaturas médias anuais altas e a grande quantidade de ovos que são liberados nas fezes. Né? E principalmente porque a viabilidade do ovo ela suporta aos intempéries do meio ambiente, aproximadamente durante um ano. Então imagina, você infectado, defecou em um local impróprio ou em uma região onde não há saneamento básico, e aí durante um ano aquele ovo fica ainda viável. E durante um ano, o ovo ele é embrionado, ele pode ser embrionado no solo e pode também ser disseminado pela poeira, pelo vento, pela chuva. E assim, crianças que brincam ao redor da casa, né? Como fala assim no interior, no oitão da casa, né? No peridomicílio,
né? Então com os maus hábitos de higiene, ou normal da fase da criança, principalmente na fase que elas têm contato com o ambiente de terra, levam a mão à boca, né? Então elas vão, com certeza, né, levar essa mão à boca e acabarem se infectando. Então por isso que são os grupos mais afetados. A profilaxia básica para quase todas as parasitoses é a educação sanitária e ambiental, saneamento básico. O saneamento básico, ou pelo menos a construção de fossas sépticas, em casos de regiões onde não há saneamento básico de jeito nenhum, em regiões afastadas, né? Em pessoas que moram perto de rios, populações ribeirinhas, ou populações que moram perto de regiões de mata, né? E, e fortalecer a higienização de ambientes coletivos, né? Então, fazer uma força-tarefa, né, principalmente nessas regiões onde há aglomerado de pessoas, onde há creches, asilos, escolas, né? Proteção de alimentos, né, também, justamente a segurança alimentar tem que estar em primeiro lugar, como frutas e hortaliças, principalmente do acesso de poeira e de vetores mecânicos, como baratas, formigas, moscas, né? E a poeira que pode também estar carregando. Beleza, fechou? Vamos embora agora para o nosso último caso, né? Pelo menos nessa aula de nemátodos, que são os ancilostoma, ou ancilostomose, ancilostomíase, ou também chamada de amarelão. Então, como dizia Monteiro Lobato, o Jeca não é assim, ele está assim. Então nós temos aqui o Jeca Tatu, né, que é um personagem, de certo modo, preguiçoso, porque ele não consegue trabalhar. E ele não consegue trabalhar com o seu fiel escudeiro, o seu fiel alguma coisa, né? No caso tem um jargão para isso, mas seu cão que está ao lado dele, né? Ele não consegue trabalhar porque ele está parasitado, com anemia profunda, justamente provocada pelo ancilostoma, né? Então nós temos dois tipos de agentes etiológicos que causam ancilostomose, o amarelão, que é o ancilostoma e o necator, né, que é o necator americanus, por exemplo, né? Então a morfologia do verme é um verme com corpo róseo, avermelhado, que tem cápsulas bucais como se fossem espécies de dentes, né? São lâminas cortantes, né? Nessa extremidade encurvada dorsalmente. Então vamos ver a diferença basicamente desses dois. Então, tanto no ancilostoma como no necator, tanto um quanto o outro, os agentes etiológicos da ancilostomose, do amarelão, as fêmeas e machos vão ter tamanhos diferentes. Então, na morfologia, as fêmeas ambos são estruturas microscópicas, diferentemente do Ascaris, que são macroscópicas. Nós podemos observar olho nu. Aqui nós só podemos observar perfeitamente com auxílio do microscópio. As fêmeas possuem também dimorfismo sexual. Os machos possuem bolsa copulatória, com duas espículas penianas na cloaca também, que auxilia no processo de cópula, ok? Então, basicamente nós temos aqui uma boca adaptada à fixação e à hematofagia. O que seria isso? Essa boca se fixa ao aparelho gastrointestinal e a hematofagia, fagia vem de se alimentar, né? E hemato vem de sangue. Então, eles promovem o processo de exfoliação também, justamente porque eles vão se fixando e fazendo justamente a retirada de sangue, nutrientes e alguns tecidos, ok? Para diferenciar um do outro, dá para fazer essa diferenciação, principalmente através da microscopia eletrônica, ou microscopia de varredura, já que no microscópio, aí também na microscopia óptica, algumas nuances na morfologia desses animais, é possível diferenciar os grupos, tanto o ancilostoma quanto o necator. Então nós temos aqui, no ancilostoma nós temos uma boquinha de vampiro, como vocês podem perceber, essa cápsula bucal esclerotizada servem para fixação. E no ancilostoma, que é o primeiro caso aí que nós estamos mostrando, vai ter essa boquinha de vampiro. Já no necator, nós temos duas lâminas cortantes, tá, esclerotizadas também no seu aparelho bucal, que tem essa utilidade também de se fixar a mucosa gastrointestinal. Então nós temos vários tipos de ancilostomoses, né, em humanos, né, e nós temos vários agentes etiológicos que causam ancilostomose.
Nós vimos o Ancylostoma e o Necato americanos, mas nós temos outros também aqui, ó. Então, esses outros, né, que podem provocar as larvas migras, né, cutânea ou visceral, tá? E os seus ovos também. Os seus ovos são translúcidos. Algumas dessas fontes vocês podem acessar depois, seguidas aí pelo Laboratório de Parasitologia da UFPB. Então a morfologia do ovo, ele é um ovo claro, bem menos resistente do que quando comparado com o ovo do Ascaris lumbricoides, por isso que eu coloquei os dois, para a gente poder confrontar a ancilostomose e a ascaridíase. Tá? Então, na ancilostomose, os ovos, né, desses agentes são ovos translúcidos, não possuem membranas resistentes e não são sensíveis, perdão, são muito sensíveis às radiações ultravioletas, então eles não são muito resistentes aos intempéries. A embrionia também ocorre no solo, tá? Então os ovos são eliminados nas fezes, nós temos a embrionia, as fezes no ciclo nós temos a formação de larvas rabditoides, depois larvas filarioides, que podem penetrar ativamente a pele ou ficar na região subepidérmica, né, da pele, provocando assim outro tipo de parasitose que nós vamos ver na próxima aula. Tá? O fato é que essa doença é uma doença muito, mas muito perigosa e que pode causar anemias profundas. Tá? Então nós temos duas fases na patologia. A fase aguda, né, que é a penetração da larva, causando a dermatite, né, justamente pela penetração, e a migração da larva para o pulmão através de uma tosse. Então o indivíduo tosse e essa larva, né, ela entra na região, nas vias pulmonares, nas vias aéreas, perdão, e assim ela pode causar essa migração para os pulmões. Também pode causar um peristaltismo intestinal, se ela for implantada no intestino delgado, essa larva, indisposição, náuseas, vômitos e dor. Tá? Então, o ciclo ele é bem complexo, mas assim, ainda assim é um ciclo monoxeno, que envolve apenas um hospedeiro. Ok? E na fase crônica, nós temos aí casos de anemia profunda, justamente pelo hematofagismo, que é justamente pela a ação do parasito se alimentando de células sanguíneas, pela exfoliação sanguínea, causando assim um déficit nutricional enorme. Tá? Então o indivíduo vai apresentar baixa, né, baixa nas suas plaquetas, vai apresentar baixa nos seus exames complementares, assim acusando um quadro de anemia profunda. Epidemiologia, né? Nós temos uma faixa etária acometida mais afetada, são os maiores de 6 anos, adolescentes e também idosos. Tá? Então não depende do gênero, né? Então não está relacionado ao gênero. Os ovos são sensíveis à radiação ultravioleta, então não são tão viáveis quanto os ovos de Ascaris lumbricoides. Isso poderia ser uma questão de prova, né? Então você poderia ser uma das questões importantes quando comparados com a ascaridíase, tá? Então, nós temos os ovos sensíveis e não permanecem viáveis por mais de uma semana, por exemplo. Então, os ovos no solo, eles permanecem viáveis por algumas semanas, não muitas, tá? Em comparação com a ascaridíase, pode durar até um ano. E a prevalência da doença, ela não se correlaciona diretamente com a carga parasitária. Isso quer dizer que não se correlaciona com a quantidade de indivíduos que entram no corpo do indivíduo, né, no corpo do hospedeiro, mas sim com a desnutrição. Seja causada por muitos indivíduos, essa desnutrição, esse déficit nutricional, ou por alguns indivíduos, até mesmo um indivíduo. Como profilaxia, saneamento básico, educação sanitária e ambiental e andar com os pés calçados, porque a principal via de entrada é a penetração ativa, né, na pele, né, justamente em crianças, idosos, né, através dos pés, né, brincando na rua com os pés descalços. Tá? Beleza? Obrigado pela atenção. Fiquem comigo, aguardem os próximos vídeos, que continuaremos falando de nemátodos, continuaremos falando de nematelmintos.